Paz do Senhor para adolescentes, mais um domingo chegando, um domingo muito especial, domingo de Santa Ceia. E a nossa lição também está muito especial, está falando ali sobre a ressurreição de Lázaro, né? Ressurreição de Lázaro que aparece somente no livro de João, que é justamente o evangelho que nós estamos estudando nesse trimestre. E nós temos hoje, através da lição, Deus tem uma palavra, né, para o meu e para o seu coração. Então eu quero que vocês já acompanhem comigo. A lição de hoje ela se encontra em João 11, do versículo 17 ao 45, e a Bíblia diz: Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? João 11, 25, tá bom? A gente sabe que a morte ela é um acontecimento triste para nós que estamos aqui na Terra. Passar pelo luto não é fácil e a gente vai falar um pouquinho disso, né? Porque aconteceu um episódio ali com a família dos irmãos Marta, Maria e Lázaro, e a gente vai entender o propósito de Deus, né? Através desse trecho a gente vai conhecer também alguns aspectos humanos de Jesus e compreender que a morte de Lázaro, na verdade, ela tinha um propósito. Que propósito era esse? Né? A ressurreição de Lázaro, a morte e a ressurreição de Lázaro, elas sinalizavam o poder de Jesus como Filho de Deus, né? Sinalizava também que ele era o Salvador prometido, tá bom? Aqui no nosso, antes de entrar ali na lição, eu quero ler com vocês o seguinte. A gente sabe que a morte é um momento infeliz, né? Ela causa uma dor, ela causa saudade. E a Bíblia conta a história, né, de muitos personagens, né? Inclusive acerca dos últimos dias de vida de alguns personagens. Aqui a revista vai citar Abraão, José, Davi, que a gente tem ali alguns trechos falando dos últimos dias de vida deles. A Bíblia também cita 10 casos de ressurreição, tá bom? Sendo 3 deles no Antigo Testamento e os demais no Novo Testamento. Né? E no Novo Testamento a gente vai falar assim, ali sobre Lázaro. Então vamos dar entrada na lição, conhecendo mais de Deus. Jesus estava perto de concluir seu ministério. Ele sabia que em pouco tempo enfrentaria o seu momento mais difícil, que é a cruz. Então os sentimentos de disputa, ameaça entre os líderes religiosos era muito crescente. E assim Jesus se retirou para uma região mais distante de Jerusalém junto com seus discípulos. Certo dia chegou um mensageiro com um recado para a família muito querida. Marta e Maria enviaram um pedido de ajuda a Jesus, pois Lázaro estava muito doente. Então, como já estava se aproximando ali o momento da cruz, estava já ficando aquela coisa conturbada, Jesus pegou e se retirou um pouco com os seus discípulos. E quando ele estava lá, ele recebeu a notícia de que o seu amigo Lázaro estava doente. Lázaro, Maria e Marta eram irmãos, como eu já havia afirmado para vocês. Eles moravam na região de Betânia. A Bíblia não informa como essa família tornou-se tão próxima de Jesus. Entretanto, a mensagem enviada pelas irmãs deixa claro que o vínculo deles era muito forte. Então, a gente já entra naquele mérito de Jesus, aspectos de Jesus como homem, né? Se tratando de amizade, que é algo nosso, algo da gente homem, a gente tem a gente faz amizade, a gente socializa, e da mesma forma também Jesus fez amizade. Jesus teve amigos, Jesus conversava, ria, se alegrava, se confraternizava com seus amigos. O apóstolo João foi o único a registrar essa história. E aí a gente entra no primeiro tópico que fala: Jesus tinha relacionamentos. Mesmo sendo Deus, com todo o poder, Jesus não agia de forma isolada, independente. Ele não era aquela pessoa isoladona, não. Ele, como eu falei pra vocês, ele socializava. Ele participava de festas, de enterros, comia com as pessoas de todas as classes sociais. Como viajante, Jesus sempre precisava de hospedagem, né? Então, naquela época, como eles faziam longas viagens a pé, eles precisavam sempre de um lugar para descansar, para comer. E nessas viagens, Jesus acabava se hospedando, né, na casa de várias pessoas. A Bíblia não cita todas, mas
Consequentemente, durante as suas viagens, ele deve ter parado na casa de outras famílias também. Então, para os judeus, a hospitalidade ela é muito importante, de forma que as famílias recebiam peregrinos mesmo sem conhecê-los. Por certo, Jesus tinha mais amigos em outras cidades, por onde ele andou, né? Aqui a Bíblia acabou não registrando. Sabemos, porém, que essa família recebeu Jesus em algumas vezes na sua casa. Tem alguns trechos da Bíblia que falam, aquela parte que Maria lava os pés de Jesus, ou daquele momento também que Marta cria outras prioridades, enfim, a gente já viu isso ali na Bíblia. E vamos lá, voltando para Jesus, tinha relacionamentos. Estabelecer relacionamentos foi um dos trabalhos de Jesus. Ele veio salvar o mundo, mas chamou discípulos para participarem dessa missão. Anunciando o Evangelho, ele conheceu profundamente cada um dos seus discípulos, mas estabeleceu uma intimidade maior com os três, que eram Pedro, Tiago e João, sendo o último, João, o mais íntimo. Ou seja, Jesus teve os seus íntimos, né? Aquelas pessoas chegadas, né? Ele não se isolava das pessoas, muito pelo contrário. Misturava-se com a multidão e tinha comunhão com as pessoas. Gostava das pessoas simples, tocava nos doentes, enquanto todos se afastavam deles. Jesus tinha sentimentos. Amizade, alegria, dor, compaixão e lágrimas, tudo isso é citado nessa história. É a maior prova da humanidade de Jesus. Sendo Deus, ele conheceu e experimentou todos os sentimentos humanos, sem perder a sua identidade, santidade e poder. Ah, Carla, então Jesus sentiu alegria, sentiu. Então Jesus sentiu dor, sentiu. Aquele momento dele ali no Getsemane, onde ele estava se preparando, sabendo que a sua missão já estava chegando a hora dele enfrentar a cruz. Provavelmente, como um homem, ele deve ter sentido a angústia da morte, a dor da traição. Então, todos esses sentimentos que a gente sente, Jesus veio na terra e sentiu também. Ele não negava seus sentimentos. Sentia, se expressava, mas não pecava. Como Deus, ele conheceu na pele toda a fragilidade humana, tá? E aí, o que acontece? Jesus estava lá com os discípulos, a gente deu uma pausa ali falando um pouco que Jesus tinha sentimentos, que Jesus traçava relacionamentos para a gente entender, né, qual o grau de afinidade dele com essa família que estava passando por esse momento de luto. Né? Então podemos dizer que Jesus se comoveu com a morte do seu amigo. Ele estava lá, voltando para a história, e aí chegou lá um mensageiro para ele, que Lázaro estava doente. E aí, quando ele volta para Betânia, Lázaro já está morto e sepultado há 4 dias, né? 2 dias depois que ele recebeu o recado, Jesus decidiu partir de onde ele estava. Comunicou aos seus discípulos que todos iriam voltar para a região da Judeia. Quando chegou a Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. A irmã mais velha foi a primeira que saiu ao encontro de Jesus diante dele e expressou: "Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." João 11:21. Depois Jesus chamou a Maria, que abriu seu coração da mesma forma. Diante da tristeza dessa família e de todos que acompanhavam o luto, Jesus decidiu ir até o túmulo, né? Esse momento, ele era um momento difícil para as duas irmãs. A morte ela é uma experiência difícil a ser superada, como eu já tinha falado para vocês no início da aula. Mas elas acontecem, né? Elas precisam acontecer. Aí eu separei um trechinho aqui que diz assim, algumas curiosidades históricas sobre o processo de luto. Eu vou falar só sobre 2 para vocês. Uma é assim: o enterro tinha de ser feito rapidamente, porque o clima quente levava a rápida decomposição. Todavia, um enterro nunca era feito num sábado ou num dia santo. Como o clima lá do Oriente Médio ele é quente, e naquela época eles não usavam, não lá no povo deles, né, forma de embalsamento, nada dessas coisas. Então precisava ser rápido porque o corpo logo entrava em estado de decomposição. O corpo era geralmente lavado e envolto frouxamente num lençol de linho e levado ao túmulo numa padiola de madeira. Então era mais ou menos nessa circunstância que se encontrava Lázaro, enrolado num lençol branco dentro do túmulo, tapado por uma pedra. A comoção de Jesus por Lázaro. Jesus e os discípulos, Marta, Maria, os amigos e parentes, se dirigiram até o sepulcro.
Lá diante de todos, o mestre chorou e expressou a dor do seu coração como prova do seu amor e amizade por Lázaro. Então Jesus ordenou que abrissem a caverna. Marta então alertou: Mas Senhor, já são 4 dias, né? O odor já deve estar forte. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Tem milagre chegando. Após a abertura do túmulo, Jesus fez uma oração pública. Né? Até essa altura já tinha bastante gente ali ao redor deles, a fim de testificar que o milagre estava a acontecer. Então ordenou: Lázaro, venha para fora. E imediatamente Lázaro voltou à vida. Levantou-se enfaixado como estava e saiu do túmulo. Com este sinal, muitas pessoas passaram a crer em Jesus. Realmente era o Messias e que era o Salvador prometido, o Filho de Deus. Aleluia. Então a gente já entende que o aspecto mais significativo, né, de tudo isso que aconteceu, da morte e do advento da ressurreição de Lázaro, foi Jesus dar sinais do seu poder divino. Porque Deus, ele é perfeito, gente. Tudo que ele faz é perfeito. Então, foi necessário acontecer todo esse episódio para que Deus realmente viesse ali demonstrar, manifestar o seu poder através dos milagres, através do milagre da ressurreição na vida do irmão Lázaro. Embora o ser humano, através de seus atos, consiga tirar a vida, sejam florestas, animais ou coisas semelhantes, como a gente tem visto acontecer, de modo algum, mesmo com todo o desenvolvimento da ciência, consegue gerar vida. A gente consegue matar, mas gerar vida só o nosso Deus. Através do poder da sua palavra, Jesus trouxe Lázaro de volta à vida. Esse poder, ele ainda é o mesmo. Com a sua palavra, Deus pode trazer a vida de volta aos corações feridos e magoados, aos casamentos desestruturados, a confiança entre pais e filhos, a fé enfraquecida, a relação de amigo que acabou. Então, se está acontecendo uma situação na sua casa, hoje você pode fazer uma oração e pedir para Deus, assim como ele fez com o irmão Lázaro. Hoje Deus, ele pode ressuscitar sonhos, pode ressuscitar projetos, e que a gente não venha esquecer que o nosso Deus, ele não mudou. Ele continua sendo esse Deus de milagres, esse Deus que manifesta o seu poder. Então que a gente venha manter nossa fé firme. Se você está hoje passando por alguma situação dentro da sua casa ou em qualquer outro âmbito da sua vida, creia no milagre de Deus, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Um bom domingo para vocês e que Deus abençoe. Até a próxima.